Então, olha o recado que o Lauro Jardim tá dando para Alexandre de Moraes. É lógico que não é o Lauro Jardim, o pessoal sabe ali que é os outros ministros da corte estão falando para Alexandre de Moraes. Ó. Alexandre de Moraes levou menos de 24 horas após a apresentação das alegações finais da defesa dos réus para pedir que o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, paute o julgamento da ação que apura a tentativa de golpe liderada por Bolsonaro e mais 7 aliados, marcados para dia 2 de setembro. O ministro, no entanto, ainda não fez o mesmo no caso de Marielle Franco. Porque a Marielle Franco também já foi apresentada as alegações finais e está até agora lá esperando, tá? Cujo a instrução criminal acabou há cerca de 2 meses e ainda não foi marcado o julgamento. Também está na fila de julgamento também contra a cúpula da PM do DF acusado de omissão dos fatos do 8 de janeiro. Já está prontinho para ir para julgamento e ainda não fizeram isso. Pô, então o Moraes está ficando inconsistente, está muito rápido, eles estão falando isso, tá muito rápido esse julgamento do Bolsonaro. Mas o objetivo todo mundo sabe o que é. Eles querem condenar o Bolsonaro antes das eleições do ano que vem. Por um motivo muito simples, porque eles sabem que o Bolsonaro, mesmo não sendo candidato, mesmo que ele continue inelegível, ele estando solto, ele vai fazer o candidato dele, ele vai trazer alguém e vai ganhar a eleição. Eles não querem isso. Eles querem PSDB, PSD, PSDB, eles não querem entregar pro Bolsonaro, tá? Porque ele vai ter um candidato. Então, ou seja, eles querem prender o Bolsonaro por isso. E mais do que isso, eles sabem que o Lula não vai conseguir se reeleger. A tendência é que ano que vem é ano de eleição, né? Vai ficar difícil fazer qualquer coisa. Depois que ganhar alguém da direita, vai ficar muito difícil condenar o Bolsonaro, tá? Já vai ter passado muito tempo. Então eles querem condenar o Bolsonaro por quê? Porque eles ficaram 4 anos chamando o Bolsonaro de golpista. Então se agora não tem um golpe do Bolsonaro, pô, eles vão ficar com cara de taxa. Eles têm que achar um golpe do Bolsonaro. Eles estão inventando um golpe do Bolsonaro que a ideia deles é esse processo todo, né? Mas o que está acontecendo agora é igual eu falei para vocês, isso tudo era meio certo que ia acontecer. Esse ano ainda, né? O Bolsonaro vai ser preso, vai ser condenado, enfim. Apesar do Bolsonaro não ter nenhuma culpa, nenhuma lógica nesse projeto aí, nesse processo todo penal contra ele, o interesse do pessoal ali do STF é muito grande em prender ele, o pessoal da elite, né, socialista prender ele, e os ministros estão todos muito animados, né? O Alexandre de Moraes está fazendo merda, já tinha bastante gente criticando antes, mas ele estava deixando muito rabo, né? Muita ponta solta, muita coisa errada, mas como ele pensava assim, o que vai dar isso? Não vai dar nada, né? Se alguém entrar na justiça contra a gente vai dizer que nós estamos certos e não vai dar nada nisso, né? Aí depois que terminar o julgamento do Bolsonaro, a gente segue ali, a gente acerta, né? Faz tudo ali, matamos ele politicamente e acabou. Era isso que eles tinham em mente. Então isso era a ideia deles antes, só que agora, com a pressão do Trump, a coisa ficou mais premente, porque agora eles já viram que pode dar ruim, né? Pode dar ruim para um monte de gente. O Alexandre de Moraes já deu ruim para ele, e pode dar mais para os outros, né? Então, pode dar muito ruim. Outros ministros, juízes, né, da primeira turma, ele pode se prejudicar. Então, o pessoal está preocupado com essa pressa do Alexandre de Moraes, né? Eles não estão querendo mais um julgamento tão rápido. Quer ver outra coisa aqui, ó? Através do Matheus Leitão, hein? A decisão que pode incendiar o 7 de setembro desse ano. A decisão do ministro Cristiano Zanin de marcar o julgamento da trama golpista de Jair Bolsonaro entre 2 e 12 de setembro promete gerar atos maiores do dia da independência desse ano. Lembra, por que marcaram de dia 2 a 12 de setembro? Porque mesmo que algum ministro peça vista, esta é a estratégia do Alexandre de Moraes. Se algum ministro pedir vista, como o ministro tem que devolver em 90 dias, não daria em meados de dezembro, e daí não dá tempo de terminar a votação ainda esse ano, e chegar o ano que vem. A visão deles é, se chegar no que vem, não vai a lugar nenhum, eles não conseguem mais, porque a pressão política vai ficar muito forte por conta da eleição, e eles não conseguem mais fazer isso. Então eles querem prender o Bolsonaro esse ano, eles querem condenar o Bolsonaro esse ano a qualquer custo, tá? Então a ideia deles é espremer no início de setembro para fazer essa, né, mesmo com o pedido de vista, ficar esticado até dezembro. E aí, já falei, né, e acho que isso é uma besteira, mas apesar do período de vista ter ficado 90 dias, outro ministro pode pedir vista em seguida, então pode ser jogado para o ano que vem da mesma forma. Se os ministros da primeira turma não estiverem confortáveis de condenar o Bolsonaro, isso vai ser jogado para frente. Então o que eles estão querendo dizer é o mesmo recado que foi dado para Alexandre de Moraes na questão da prisão do Bolsonaro. E do Alexandre de Moraes determinou:
ele tá segurando alguma coisa, não mandou para a primeira turma para segurar ainda, porque os ministros não querem votar isso. Ele sabe que se votar, eles entram na Magnitsky, então eles não querem votar isso. Mas se eles não querem votar isso, eles vão votar na condenação do Bolsonaro? Também não. Eles querem dar um tempo para uma composição política, para o Congresso aprovar alguma coisa, aprovar anistia, fazer alguma coisa e acabar com essa coisa, tá? Porque eles já viram que perderam nessa história, mas o Alexandre de Moraes continua dobrando a aposta. Então, o Zanin ter aceitado essa data aqui é uma indicação que já estava combinado com o Moraes e esse prazo mesmo para o julgamento, mas ficou em cima do 7 de setembro. O início do julgamento vai ser antes do 7 de setembro, no dia 2 e 3, mas o julgamento em si depois do 7 de setembro, tá? Isso provavelmente vai gerar aí manifestações muito grandes no 7 de setembro. Tudo isso aqui, ó, é recado do pessoal do STF pro Alexandre de Moraes, tá? Vai com calma, cara, para com essa coisa. Isso tá indo demais, vai acabar dando mais sanções pra gente. Tá todo mundo preocupado com a ejaculação precoce do Alexandre de Moraes. Então, Xandão, vai com calma, vai devagar, é isso que eles estão falando. Isso aqui, né, é uma corrida há quanto tempo pro Xandão, né? Mas não deveria ser, né? Cuidado com a ejaculação precoce. Só que o problema desse pessoal, eu entendo. O problema é que o Alexandre de Moraes, ele não tá nem aí. Ele já foi sancionado, ele já tá ruim. Ele quer arrastar todo mundo junto, ele quer que a galera pule dentro da piscina também porque a água tá fria. Ou o pessoal do STF vai acabar com isso aí, ou ele vai botar o STF inteiro dentro da Lei Magnitsky sem nenhuma dúvida. Porque pra ele não faz diferença, né? Ele quer sacanear todo mundo. Então, assim, deixe sua opinião, o que você acha sobre isso? Vivemos tempos difíceis. E o que você acha que vai acontecer no decorrer? Segue, compartilha, entra no canal, deixe seu comentário, eu leio todos os comentários. Tamo junto.